Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade hoje a uma série de vídeos que a gente prometeu fazer e está cumprindo sobre os tipos de bicicleta em cada uma das categorias. Então a gente tem um vídeo bem antigo aqui no canal, clica aqui nos cards para você conferir, onde a gente fala sobre os tipos de bicicleta que tem. Então, urbana, mountain bike e bike speed de ciclismo de estrada, que aliás é tema do vídeo de hoje. Então a gente vai falar sobre as bikes speed ou ciclismo de estrada aí como são conhecidas. Se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro aqui do canal, para apoiar o nosso conteúdo a partir de R$ 1,99 por mês, e você tem benefícios exclusivos, como por exemplo seu nome nos créditos, spoilers do que a gente está produzindo e também acesso antecipado aos novos vídeos. Bem, de longe eu acho que essa é a categoria que eu tenho menos intimidade, são as bikes que eu menos pedalei, menos tive contato na vida, são as bikes speed. No vídeo anterior a gente falou sobre mountain bike, clica aqui nos cards para conferir, já andei algumas vezes em algumas bikes, em alguns modelos, fiz algumas trilhas mais leves, nada muito técnico, então também talvez não tivesse tanto conhecimento para falar sobre, mas é mais fácil do que eu falar sobre bikes speed ou bikes de ciclismo de estrada. Então, já peço desculpas se você entende do tema e eu estiver falando alguma coisa. Os comentários estão sempre abertos para receber conteúdo de qualidade, informações técnicas de quem entende de verdade, porque eu sou um grande entusiasta da bike, mas óbvio a gente não sabe de tudo. Mas vamos começar então com algumas definições, né? São conhecidas como road bikes, ou seja, ciclismo de estrada, né? Bikes de estrada, ou speed de velocidade, porque elas são bikes realmente muito mais rápidas do que as urbanas ou que as mountain bikes. Em geral, o uso delas é feito em rodovias pavimentadas, ou seja, bons asfaltos, né? Para que ela possa render mais e principalmente por ter pneus finos, então você não ter problema de entortar uma roda ou de furar um pneu, é muito melhor que você pedale num lugar com um asfalto melhor. E também a posição delas é muito característica, talvez das mais desconfortáveis, então você quase fica aqui curvado sobre a bicicleta, justamente para favorecer a questão aerodinâmica e também o pedal, que é um pedal mais intenso. E os guidões muitas vezes também tem mais de uma posição para que você possa pedalar para vários tipos de pedal, ou seja, se você estiver numa subida, se você estiver numa reta, se você entrar num pelotão, você tem opções para se posicionar nessa bicicleta. Elas em geral são muito mais leves do que mountain bike e bikes urbanas. Em geral não contam com suspensão também, ou quando contam com algum sistema de suspensão, ela está mais ligada ali ao quadro do que exatamente molas, amortecedores mesmo. Mas vamos focar agora então nas categorias de bikes, e começando pelas bikes aero. Como o nome sugere, aero de aerodinâmica. Então elas têm uns tubos com uns formatos aí diferentes, né, para cortar o vento, melhorar aí o desempenho com relação à alta velocidade, né, principalmente em descidas ou em retas aí. As rodas às vezes também tem um aro com um perfil um pouco mais alto, chegando até 60 milímetros, que ajudam a cortar melhor esse ar. Elas em geral são mais pesadas do que outras bikes da categoria Speed também, e tendem a ser as menos confortáveis, né? Porque os tubos são mais largos, então eles tendem a se mexer menos, logo se tornando mais desconfortáveis. Óbvio que existem muitas soluções que eles tentam sempre criar, né, para melhorar o conforto nessas bikes, mas definitivamente não é uma bike confortável para pedalar. Continuando, a gente tem as bikes race. Normalmente elas são as bikes mais leves de alguma linha, de alguma marca, e por isso também elas não são as mais aerodinâmicas, né? Elas são aquelas mais fininhas, óbvio. Elas evoluíram muito com o passar do tempo, né? Então, apesar de serem bikes mais simples no sentido da aerodinâmica e tudo mais, elas são bikes leves, então tem bem menos peso, um pouco mais de conforto, rodas mais baixas, e em geral são bikes mais fáceis de controlar quando você recebe vento, né? Porque elas têm menos área de contato com esse vento, então tende a balançar muito menos. E a posição de pedalar realmente continua muito agressiva, como é de costume nas bikes speed, né? Então, bem projetado o seu corpo para frente e quase que em cima o seu peso da roda dianteira ali do guidão. Talvez um dos modelos mais confortáveis aí quando o assunto é bike speed são as endurance. Elas têm uma característica que visa mesmo conforto, né? Mais para quem quer encarar longas jornadas aí em cima da bike. Elas têm um bom desempenho também, superior às vezes às urbanas e às mountain bike, obviamente, porém não tão boas quanto as aéreas e as race. Conta aí com uma posição um pouco mais confortável, pneus mais largos e os quadros mais suscetíveis aos desconfortos assim do asfalto, né? Então por isso também que ela favorece o conforto. Muitas pessoas usam essas bikes
para poder fazer ciclismo de estrada. Então ela tem furação para paralama, para bagageiro. Então, para quem é viajante e gosta de viajar de bike, ela é uma opção bem interessante, que você vai ter um bom desempenho, considerando velocidade, considerando o pedal em si, mas você também vai ter conforto e capacidade de carregar mais coisas, né, do que outras bikes speed. Bom, vamos falar agora de uma das queridinhas do momento aí, acho que é uma das que está mais em alta, pelo menos nos comentários dos vídeos é o que eu mais ouço a galera perguntando, é sobre as bicicletas gravel. Digamos que ela seja a bicicleta mais próxima de uma mountain bike, sendo uma bicicleta speed, ou seja, ela tem um quadro de speed, mas ela tem alguns acessórios aí mais voltadas para esse uso off-road, ou seja, fora de estrada. Então, pneus mais cravudos, um pouco mais largos, né? Um pouco menos de desempenho quando o assunto é asfalto, mas ela vai muito melhor, ela consegue ir, na verdade, quando o assunto é terra, quando o assunto é lama, quando o assunto é barro. Ela é muito boa para fazer os estradões, né? Então, longas estradas que não são asfaltadas, mas tem um bom pavimento, assim, não tem tantos buracos, ela vai muito bem. Gravel, na verdade, vem de cascalho, então também esse é um uso que pode ser muito bem-vindo para ela. Ela tem uns pneus um pouco maiores, né? Uma geometria mais adequada para a estrada, então um pouco mais conforto, né? E não tão aerodinâmica e nem tão para um pedal técnico, né? A gente comentou um pouco sobre as bikes endurance, vamos falar um pouco sobre as bikes de touring. Touring, como o nome sugere, de turismo mesmo, então bikes para viagem, longas viagens, né? Construção mais robusta, uma posição mais confortável também de pedal, e ela tem possibilidade, tem um espaço ali para você colocar pneus maiores, mais confortáveis e uma proteção de furo melhor do que as bicicletas de estrada normais, que elas têm pneus bem fininhos e muito suscetíveis a furo. Relação de marcha mais leve também, então você vai ter um pouco menos de potência de desempenho ali com essas bikes, mas sempre visando o conforto de quem vai pedalar longas distâncias e principalmente vai estar carregado. Então, quem viaja de bike precisa carregar uma barraca, precisa carregar mochila, precisa carregar roupa, enfim, suprimentos, e isso agrega peso na bike, ela é uma bike mais preparada nesse sentido. Por último, não menos importante, vamos falar sobre as bikes de contrarrelógio. Eu acho que no visual elas lembram muito as bikes aero. Mas as bikes de contrarrelógio são basicamente o auge também quando o assunto é aerodinâmica, né? Ela foi criada com o objetivo de cortar o vento mesmo, para diminuir o esforço dos atletas. Elas são tanto para a estrada quanto para velódromo, ou seja, espaços abertos ou espaços fechados, né? São utilizadas principalmente nessas competições. A gente tem até ciclismo olímpico e tudo mais. Essas bikes são utilizadas. Elas são mais adequadas para você andar na reta do que nas curvas, então terrenos montanhosos e tudo mais não são muito recomendadas. Ela é um pouco ineficiente quando o assunto é pilotagem mesmo, né? Quando é controle dela. Os freios são longe das marchas, por isso assim, acho que é um uso muito técnico, muito específico, é mais para um uso competitivo do que um uso de lazer. Bom, gente, como eu disse, eu não sou nenhum grande especialista no assunto bicicletas de estrada, bicicletas speed, as road bikes, mas eu espero ter ajudado você, pelo menos trazido um pouco de curiosidade, um pouco de conhecimento nesse mundo. Se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Deixa aí nos comentários se eu falei alguma besteira, se você tem algo mais a agregar aí, é sempre bem-vindo. Eu gosto muito dessa troca com as pessoas, na verdade a gente faz os vídeos justamente para isso, né? Eu tô aprendendo com essas pesquisas e vocês também acabam aprendendo com as minhas pesquisas e com o conhecimento de outros usuários que estão assistindo o vídeo. Compartilha com os amigos também, se você puder, seja membro a partir de R$ 1,99 para manter o nosso canal firme e forte produzindo conteúdo. Até os próximos vídeos. Tchau pra vocês. E não esquece, ativa as notificações aqui para não perder o próximo vídeo, que vai ser um vídeo sobre bicicleta urbana. Que aí esse é um mundo que eu entendo mais. Até os próximos vídeos. Tchau pra vocês. E mais uma vez, desculpa interromper de novo. Se você não assistiu, confere lá o que a gente fez também sobre mountain bikes ou também os tipos de bike existentes no modo geral. Agora sim, tô indo embora. Tchau pra vocês.